Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pois bem, mais um dia e mais uma exposição da Palavra de Deus. Lembrando que eu estou expondo o Evangelho segundo escreveu João. Eu já fiz vários vídeos neste Evangelho. Eu tenho uma playlist, inclusive, dos capítulos anteriores. Eu já expus até o capítulo 5. São 29 vídeos que eu fiz até agora neste Evangelho. E hoje eu vou estar expondo o capítulo 6, começando o capítulo 6, porque o capítulo 6 ele é grande e não será possível expor todo ele em um único vídeo. Está aí a Bíblia na tela. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui da fonte. Acho que fica melhor. Pronto. Está aí. E este capítulo ele inicia com a multiplicação dos pães. Esta aqui é a primeira multiplicação. Na verdade, foram duas multiplicações de pães que teve no ministério de Jesus. Mas aqui o João ele vai falar sobre esta aqui que alimentou aproximadamente 5.000 pessoas, 5.000 homens. Ele não diz a respeito de crianças e mulheres, mas vamos ver o texto. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Lembrando que esse fato aqui, ele ocorre logo depois que Jesus ele esteve em Jerusalém. Lá em Jerusalém ele cura um enfermo que estava ali próximo ao tanque de Betesda. Ele tem um longo diálogo com os judeus. Nos vídeos anteriores eu expliquei isso. Então agora ele sai da região da Judéia e vai para a região da Galileia. E ele vai mais além ainda, ele atravessa o mar da Galileia. Então ele atravessa o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. É o mesmo, porque o mar de Tiberíades, que é do Tíber, deus do rio, Tibério, do Tíber, deus do rio. Cidade da Galileia, próxima ao lago de Genezaré, que Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, aumentou e embelezou grandemente e chamou de Tiberíades em honra a Tibério César. Então está aí porque ele também era chamado de Tiberíades, porque Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia, ele aumentou e embelezou grandemente este mar e chamou ele deste nome em honra a Tibério César. Então, por isso que ele também se chamava desse nome. Também ele era chamado algumas vezes de Lago de Genezaré ou Mar da Galileia. Mar da Galileia porque o nome hebraico é Galil, Ha-Galile. Então, Galil é circuito Galileia, nome de uma região do norte da Palestina, cercado ao norte pela Síria, ao oeste por Sidom, Tiro, Ptolemaida e seus territórios, e o promontório
do Carmelo ao sul pela Samaria, ao leste pelo Jordão, era dividida em Alta Galileia e Baixa Galileia. Era um circuito ali. Por isso também era chamado de Mar da Galileia ou Galil. Então ele atravessa o Mar da Galileia. Diz o versículo 2: seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Lembrando que sinais aí, João continua usando o mesmo termo desde o princípio, semeion. Eu já falei em outros vídeos que na língua grega, aqui no Novo Testamento, é usado pelo menos 3 palavras para designar um milagre, como dínamos, semeion e teras. Essas 3 palavras gregas, algumas vezes são usadas nos textos do Novo Testamento para falar a respeito de um milagre que aconteceu. Mas João, ele usa o termo semeion, esta palavrinha aí que está do lado direito. Semeion é um sinal, uma marca. E enfermos aí, cura de enfermos é interessante que o termo enfermos aí, astenel, que é aquele que está fraco, débil, sem força, sem energia, estar sem, carente de recurso, indigente, pobre, estar debilitado, doente. Tudo isso significa aí enfermos. Então subiu Jerusalém ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. A Bíblia não diz que monte era esse, não diz. Não diz que é uma montanha. O termo grego aí é oros, e nós não sabemos que monte é este. Ele se assentou ali com seus matetes, que é discípulo, aprendiz, pupilo. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Outra coisa que nos chama a atenção é que, eu vou até pesquisar aqui, vai aparecer aí do lado esquerdo, pesquisa, está por baixo da minha imagem. João, ele tem esse cuidado de fazer menção de pelo menos 3 festas da Páscoa. Por isso que os historiadores chegam à conclusão que o ministério de Jesus durou aproximadamente 3 anos e meio, devido ao número de festas que João ele relata em seu livro. Algo que os demais evangelistas não faz nenhuma menção. O termo Páscoa no Evangelho de Mateus só é relatado no capítulo 26, por ocasião da sua morte. No Evangelho segundo escreveu Lucas, só está no capítulo 14, também por ocasião da sua morte. E no Evangelho segundo escreveu Lucas, também no capítulo 22, que é mencionado a palavra Páscoa, então, uma só. Mas no Evangelho de João, esse que nós estamos expondo, pelo menos, João, ele relata esta palavra em vários capítulos. No capítulo 2, ele diz o seguinte: estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. No versículo 23 desse mesmo capítulo, estando em Jerusalém durante a festa da Páscoa, olha para você ver isso. Depois no capítulo 6, esse que nós estamos expondo, ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima, então segunda vez. E lá no capítulo 11, estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. No capítulo 12, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, relatando a mesma Páscoa do capítulo 11.
no capítulo 13, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, é a mesma Páscoa do capítulo 12. E no 18, vai falar novamente a respeito da Páscoa, que é a mesma do capítulo 11, 12 e 13. Porque João, ele falou muita coisa a respeito da semana que Jesus esteve em Jerusalém por ocasião da sua morte. Desde a sua chegada, aquilo que ele falou com seus discípulos. Então, por isso que essa Páscoa aqui que está sendo relatada no capítulo 18, 13, 12 e 11 é a mesma. Então, se você pegar aí capítulo 2, capítulo 6, capítulo 11, são 3 festas da Páscoa que Jesus foi. E esta aqui é a segunda Páscoa que Jesus pretendia ir. Então, por isso que, olha, a Páscoa, a festa de Deus estava próxima. Mas quando é que esta Páscoa era celebrada? Lá no livro do Êxodo, no capítulo 12, versículo 18, diz o seguinte: no primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos, até 21 do mês à tarde. Então, está falando aqui da Páscoa. Vamos outro. Guarda o mês de Abibe, que é o primeiro mês, nós ficamos sabendo, e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor Deus te tirou do Egito de noite. Então, era no primeiro mês, no 14º dia e à tarde, como está aí também em Levítico, no primeiro e no mês primeiro, ao 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Levítico 23, 5. Então, se você ler Levítico 23, 5, Êxodo 12, 18, você vai chegar à conclusão que é no primeiro mês do calendário judaico, no 14º dia à tarde. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Fez uma pergunta. Mas João, ele explica por que Jesus fez esta pergunta para Filipe. Filipe, ele era um dos apóstolos de Cristo, fazia parte dos 12. Olha só, João explica aí, porque João escreveu o Evangelho. Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus estava experimentando. Vamos ver o que é experimentar aí. A palavra experimentar no grego é peirazon. É peirazon. Peirazon é um verbo, ele está no presente do particípio na voz ativa, que a palavra raiz é peirazo, e é experimentar, mas também é provar, tentar ou provar para ver se algo pode ser feito, fazer uma experiência, um teste, com o propósito de apurar alguma coisa. Então Jesus estava provando a vida. Não sei, será que a fé de Filipe? Não sabemos. Só diz que, mas dizia isso para o experimentar, para colocá-lo à prova, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus sabia muito bem o que ele ia fazer. Claro, Jesus é Deus. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Veja que o denário era uma moeda romana de prata, está aí no lado direito o significado, denarion, moeda romana de prata, usada na época do Novo Testamento.
recebeu este nome por ser equivalente a 10 asses. Depois de 217 a.C., esse número aumentou para 16, cerca de 3.898 gramas de prata. Era a principal moeda de prata do Império Romano. Na parábola dos trabalhadores da vinha, tem-se a impressão de que o denário era costumeiramente o pagamento devido por um dia de trabalho. Ou seja, o camarada braçal que trabalhava na roça, ou nas fazendas, no campo, na agricultura, ele trabalhava um dia e ele recebia um denário baseado na parábola ali dos trabalhadores na vinha. Então, vamos pegar. Então, se a gente sabe que o denário era o valor pago por um dia de trabalho, imagine que o tanto de dinheiro que os apóstolos, os discípulos de Jesus, precisariam para alimentar toda a multidão. Então, Filipe responde para Jesus: olha, bastariam 200 denários, ou seja, 200 dias de trabalho para comprar pão, para alimentar aquela multidão. O interessante é que nesta passagem aqui aparece um discípulo chamado André. E o André, ele é irmão de Simão Pedro. Eu não sei se ele tinha fé para que Jesus pudesse multiplicar os pães, mas ele falou assim, olha, um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Então ele foi para perto de Jesus. Eu entendo que, eu não sei por que ele falou isso. Eis aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Então, eu nem sei porquê. Ou ele queria dizer, Senhor, aqui nós não temos nada, dinheiro nós não temos. O Filipe estava tentando dizer para ele, olha, dinheiro precisa de 200 denários. Coisa que eu acho que eles não tinham. Jesus não teria tanto dinheiro assim. Ele falou assim, mas tem um rapaz aí que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que vai valer isso para tanta gente? Outra coisa, irmãos, o rapaz que levou esse pão de cevada aqui não era uma pessoa rica, não. Provavelmente uma pessoa pobre, porque a cevada era um cereal de menor valor agregado. Lá em Apocalipse, um dos cavalos, os 4 cavaleiros ali do Apocalipse, um dos cavalos que é solto, quando ele sai, vem uma grande fome, e diz lá que uma medida de trigo por um denário, ou por um dinheiro, ou um denário. 2 medidas de cevada por um denário, ou um dinheiro. Então veja que um dia de trabalho, lá na passagem de Apocalipse, um dia de trabalho, você conseguia comprar 2 medidas de cevada, mas do trigo, uma medida só. Então, mostrando que o valor da cevada, ele era de baixo valor agregado. Então, as pessoas mais pobres, elas compravam a cevada porque era mais barato, mostrando para nós aí no texto que este rapaz era de família pobre. Mas, contudo, ele fez os seus pãezinhos e levou para comer e também ouvir Jesus. Pão aí é artos, e alimento misturado com farinha, assado. A cevada aí é critinos, da cevada mesmo, feito da cevada. Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então não eram 5.000, quase 5.000. Não é 5.000, quase 5.000. É um valor aproximado. Outra coisa, relva aí, é hortos, que é uma grama que cresce e animais pastam. Então existia ali uma grama bem verdinha, eu deduzo,
E o povo se assentou ali naquela grama. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, como é que está meu tempo? 20 minutos já. Então, veja que um milagre que ultrapassa a nossa compreensão humana. É um sinal mesmo, como vai estar no versículo 14 desse mesmo texto que nós vamos ler. Porque isso extrapola toda a lei da natureza. De um pedaço de pão, aquilo ali vai se multiplicando, vai se transformando. E somente aqueles 5 pãezinhos, eles se transformam em milhares de pães, pedaços de pães, para alimentar uma multidão faminta. Porque aqui diz que era só quase 5.000 eram os homens. E as mulheres e as crianças que ali estavam. Com certeza era uma multidão enorme. E outra coisa, eles comeram até ficarem fartos. A palavra fartos aí é empletó, que é estar abarrotado, de satisfeito, enchido. Estavam cheios. E disse Jesus ao seu discípulo: recolhei os pedaços que sobraram. Então, além de alimentar toda a multidão até se fartarem, ainda sobraram pedaços. E Jesus falou assim: olha, recolhei para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram. Olha aí. E encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Interessante é que por que sobraram 12 cestos? Número exato dos 12 discípulos de Jesus, eu não sei, não faço a mínima ideia. Qualquer dedução que eu possa fazer aqui, eu estarei errando. Mas é um fato interessante, é que da multidão que foi alimentada, a sobra encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram. E justamente 12 era o número dos discípulos ou dos apóstolos do Senhor Jesus. Ou seja, sobrou um cesto para cada apóstolo. Fica aí. O que será? Tem um significado espiritual? Não sabemos. Só Jesus sabe. Qualquer pessoa que arriscar dizer alguma coisa pode estar cometendo um erro, porque o texto não diz nada além do que está escrito aí. Para encerrar, vendo, pois, os homens o sinal, olha aí, novamente o João, usando o termo semeion, sinal. Interessante é que o Evangelho de João, ele é recheado da palavra semeion. 17 vezes ele usa o termo semeion, aqui, essa palavra grega aí, para designar um milagre de Jesus. Deixa eu só rolar abaixo aqui, ó. No Evangelho de Mateus também é usado o termo semeion, 9 vezes. No livro de Marcos, Evangelho de Marcos, 6 vezes. Lucas, 9, mas João, 17 vezes. Acho que não tem nenhum outro livro que relata tanto o termo semeion. Atos, que é um livro que tem 28 capítulos, tem aí, é usado 13 vezes, e depois nos demais livros
do Novo Testamento. Lá no Apocalipse é usado 7 vezes esse termo semeion. Então, semeion é um sinal, é uma marca. Então, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizeram, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Uma coisa que me chama a atenção é que, mesmo Jesus fazendo um milagre desta natureza, eles ainda não reconheceram que Jesus poderia ser o Mashiach. Não, olha aí. Reconhecer ele como profeta. Eles estavam fazendo a mesma coisa que a mulher samaritana no poço de Jacó fez. Primeiramente ela olhou para Jesus e olha, aqui está um judeu. Depois, olha, vejo que o Senhor é profeta. E por fim, ela fez uma pergunta para os moradores dela: será que este homem não é o Messias? Sabe por quê? Porque Jesus falou para ela. Ela falou assim: nós aguardamos o Messias, e eu sou o que falo contigo. E ela largou tudo e foi correndo para a cidade. E eu disse: provavelmente, será que esse homem não é o Messias? Aqui os homens agiram da mesma forma. Quando eles viram os sinais, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizeram, então, eles atentaram para o quê? Não para as palavras de Jesus, para os ensinos de Jesus, mas para o sinal que Jesus havia feito. Disseram. Então eles afirmaram, não tinha dúvida, este verdadeiramente, aí o termo grego verdadeiramente é um advérbio, aletos, o profeta que devia vir ao mundo. Agora, qual profeta é esse que devia vir ao mundo? O que eles tinham em mente desse profeta que viria ao mundo? Será o profeta que Malaquias profetizou? Não sabemos o que eles tinham em mente. Mas o fato é que eles chegaram à conclusão que Jesus, ele era um profeta. Pois bem, nós vamos ficando por aqui. No próximo vídeo eu estarei falando a respeito de Jesus. Ele vai andar sobre as águas. Mais um sinal que vai marcar ali a vida dos apóstolos. Algo assim tremendo que aconteceu. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que o Senhor possa os abençoar rica e poderosamente.